Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? O poder institucional da cisgeneridade, consequentemente da cisnormatividade, está justamente na sua suposta neutralidade e, entre aspas, invisibilidade. Ele não se reconhece como identidade, mas como inerente à, entre aspas, natureza. Enquanto o debate gira em torno das pessoas trans, das pessoas negras, das pessoas gordas, pessoas neurodivergentes, pessoas freaks, pessoas pobres, como uma medida de demarcação do não humano, a cisgeneridade se preserva como um centro supostamente silencioso. O ponto de partida de toda a legitimidade cis é a pressuposição de que essa instituição do ser e do estar no mundo prescinde toda a existência humana. E, mais do que isso, não é uma fundação justamente do humano colonialista. Ser cisgênero ou cisgênera dentro do imaginário colonialista é ter o corpo inteligível, reconhecível e registrável, ainda que nada seja dito. A cisgeneridade, portanto, ela é uma das formas de pertencimento à categoria humano. Ela atravessa os modos reprodutivos, as afetividades, os documentos, os rituais religiosos, a família nuclear, os protocolos clínicos, médicos, os desejos, o amor, as leis e as instituições de Estado. A cisgeneridade é um dispositivo desse poder. Ela regula a continuidade entre corpo. Não é um mero estado de ser, mas uma complexa e naturalizada posição de poder que se fundamenta, tal qual a raça, a classe e outras categorias, na construção do ser humano ocidental. Quem não é cis é lançado à margem do reconhecimento. Torna-se o corpo ilegível, aquele ser abjeto que a instituição médica tenta corrigir e que o Estado tenta conter. O colonialismo não acabou, ele se atualiza, e uma das suas atualizações, que pertence à sua fundamentação, é justamente o modo como o corpo é administrado pela ciência, pela religião, pela moral e pela burocracia. A cisgeneridade é a face material e subjetiva desse controle, e ela não existe sem a heteronormatividade, que por sua vez, se organiza pela monogamia, que se burocratiza pela noção de família tradicionalmente instituída. Isso constitui um projeto colonialista de coerência. O corpo deve corresponder ao gênero e o gênero deve corresponder ao desejo e às imposições de uma norma. Questioná-la é questionar o que a sociedade reconhece como humano, moral, digno, como ser afetivo. A cisgeneridade não é natural, ela é um problema colonialista e ser cis também é. Às vezes penso que o olhar é uma arma, e às vezes eu tenho certeza disso. Não só aquele olhar que se desvia da gente no dia a dia, mas aquele olhar que fixa, aquele olhar que tenta nos classificar, tenta nos categorizar, tenta nos colocar dentro de um sistema, dentro de uma inteligibilidade, dentro de uma cena, dentro de um lugar onde aquele corpo que você enuncia não é tão legítimo se ele não cumprir certas características esperadas por uma construção, entre aspas, longa, lenta e silenciosa da cisgeneridade. É um tipo de olhar que mede, que analisa, que calcula o quanto de humanidade ainda resta em corpos, por exemplo, como o meu, uma travesti negra.
É o olhar que aprendeu a reconhecer o que é um corpo, o que é um rosto, o que é um gênero, o que é um desejo, o que é uma possibilidade. Em suma, o que é uma aberração também. Ser travesti, ser uma pessoa trans nesse mundo, ser uma pessoa negra, é de alguma forma saber que o olhar cisgênero, que o olhar do colonizador nos atravessa antes mesmo da gente falar o nosso próprio nome, de onde a gente vem. E tem uma cena que sempre volta e sempre aparece aqui nesse podcast, porque eu acho que é uma cena que ela ilustra muito bem como que a categorização do corpo marca um lugar de quem é você e do que você tem direito ou não. Aquela cena que eu conto, né, de que um dia uma certa pessoa cisgênera, nomeada como mulher, a gente se relacionava e tudo mais, e eu falava, olha, pode ser que mude algumas questões sexuais nossas aqui, porque eu tô pensando em harmonizar. E aí essa pessoa me fala nesse momento dessa conversa, quase sem emoção, no olhar natural, como se fosse falar sobre o clima, sobre a chuva, que se o meu corpo mudasse, se o meu desempenho mudasse e se a harmonização me deixasse com outras performances mais suaves ou então me deixasse sem ereção, essa pessoa falou para mim, a gente desloca nossa relação para amizade. A mesma pessoa que uma semana antes discutia comigo porque eu falava sobre amizade no lugar da não monogamia, no lugar legítimo de habitação, e essa pessoa falava, não, mas se você me chamar de amiga em vez de namorada, quer dizer que eu sou qualquer pessoa para você, eu não sou uma pessoa tão importante. Uma semana depois a pessoa está dizendo que se a minha hormonização mudar, o meu corpo, o meu desempenho, a gente vira amiga. E aí, né, a gente olha como que essa coisa que foi dita ali, com a calma de quem está apenas nomeando um fato simples e cotidiano, mas isso mostra lugares afetivos onde a cisgeneridade coloca a gente. E eu entendi naquele momento, entre outras coisas, que não era sobre amor, era sobre legibilidade, era sobre inteligibilidade, sobre eu ser uma pessoa legitimada para ser colocada na categoria de um afeto sexual ou não, a partir das inscrições sociais sobre o meu corpo, caso elas me colocassem numa heteronorma. Em suma, né, transfobia. Mas uma transfobia tão naturalizada, tão velada, tão posta como tranquila, simplesmente porque é uma transfobia que apenas por si nomeia o cis e o desempenho cisgênero como um desempenho que é isso, é o natural. Entre outras coisas também, eu aprendi ao longo da vida, mas esse episódio marcou e deixou muito bem registrado, que era sobre a forma como o desejo também se ajoelha diante da cisgeneridade. Como se o corpo tivesse que continuar funcionando segundo a ordem de um mundo que ainda não inventou outras formas de amar. Ali, não apenas, mas ali também, eu percebi que o amor, tal qual ele é colocado, ele também é uma fronteira colonialista. E que o corpo cis é o passaporte que garante o direito de atravessar o mundo sem ser detido. Mas há algo ainda mais profundo, eu imagino, que é o cansaço de nunca se sentir parte. O corpo negro, o corpo trans, o corpo gordo, freak, neurodivergente, o corpo fora do mapa cisgênero, o corpo fora do mapa do humano, ele está sempre em deslocamento, mesmo quando ele está parado. Em muitos momentos da minha vida e de muitas narrativas que eu encontro a partir de outras pessoas, eu tenho percebido que, e eu quis, né, entender isso, o que significava pertencer. E eu tenho percebido que, na verdade, pertencer é uma coisa tensa. Hoje eu acho que pertencer é uma invenção colonialista. Nesses modos que a gente quer pertencer ao ser humano, pertencer à cisdadania. Não é cidadania, é cisdadania. Pertencer nessas lógicas é caber dentro de um desenho que já estava pronto antes de nós e que chamam de ser humano. Esse desenho que chamam de ser humano, no fundo, ele tem um molde, ele tem nome, ele tem forma. É um molde masculino, sobretudo masculino, mas ele é, além disso, e sobre isso, e dentro disso, ele é branco, ele é cisgênero, ele é heterossexual, supostamente, né?
Ele é cristão, proprietário do próprio corpo e do corpo dos outros. Eu aprendi que a cisgeneridade é uma linguagem de fronteiras. Ela decide, dentro do seu universo colonialista, quem é inteligível, quem pode amar, quem pode desejar, quem pode existir. E, no entanto, o mundo não desaba quando eu existo. É o olhar deles que treme, porque a cisgeneridade precisa de mim e de você, que é dissidente da norma, para continuar acreditando que ela é real. E se o que chamam de humano é isso, essa ficção colonialista que precisa da nossa ambiguidade, que nos apaga ao mesmo tempo que nos destaca como a diferença abominável, então eu prefiro ser o erro. Eu prefiro ser o ruído, o desvio, o resto, prefiro ser a monstra, prefiro ser a sujeira da história, eu prefiro ser tudo isso que não é o ser humano, porque é no resto que mora a liberdade. É na monstruosidade que habita a beleza da vida e o modo de existir. Porque é nesse corpo, que eles chamam de impossível ou de inteligível, que eu encontro a possibilidade de viver e de construir outros mundos. E aí, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou a Andrione Medrado, sou uma travesti negra e pensando aqui, né, acho que eu vou começar a fazer um processo de autodescrição permanente, que é me autodescrever não com a roupa que eu tô usando hoje, necessariamente, sempre vou falar isso não, mas falar mais ou menos sobre mim. Eu sou uma travesti negra, meus cabelos são do cacheado bem cachos finos pro crespo, eu tenho 2 metros de altura, sou uma pessoa negra, né, já disse, eu tenho tatuagens. Neste exato momento que eu falo com vocês, eu tô sentado aqui na minha cadeirinha marrom, não gostei dessa cadeira, eu comprei agora há pouco e já não gostei, quero cadeiras novas. Se você souber de alguma aí pra indicar pra mim, me indica, porque, ai, que raiva, essa cadeira tá toda torta e não tem nem um mês. Mas essa cadeirinha velha, ruim, marrom. Estou usando uma camiseta roxa, um shorts vermelho, minhas unhas estão roxas e eu estou aqui gravando esse episódio para vocês. Pois bem, essa travesti hoje quer falar com vocês sobre a seguinte coisa. A gente geralmente tem toda uma noção quando vai falar de coisas que são socialmente inaceitáveis, né? Os cachorrinhos estão latindo, querem participar da conversa também. E aí, quando a gente está falando de colonialismo, as coisas que compõem o colonialismo, a gente fala de uma série de coisas. Mas a cisgeneridade, embora ela seja, sim, colocada como um problema social, quem geralmente faz esse debate são pessoas trans. Esse debate não é colocado amplamente no centro da questão. E aqui eu já quero começar dizendo assim, a cisgeneridade não está fora do problema colonialista. Muito pelo contrário, ela é uma das suas expressões, eu diria, mais profundas. E é por isso que hoje eu quero propor para vocês, de um modo assim categórico, 4 afirmações que vão guiar a nossa conversa aqui. E apesar de serem afirmações categóricas, eu também quero dizer que nada é fechado, né? É que é uma elaboração para a gente poder pensar certos conceitos, certos construtos e poder se incomodar mesmo. A primeira delas é que a cisgeneridade, ela é um problema social quase não olhado. Ela é um problema histórico, quase não olhado. Ela é um problema psicológico, um problema colonialista que recebe pouca atenção. A segunda frase é: a construção cisgênera participa diretamente da construção da ideia de humano. Na terceira frase, eu digo: ser legitimamente cis também é ser legitimamente heterossexual. Ser legitimamente cis é ser legitimamente heterossexual. Pensa nisso. A quarta afirmação: ser legitimamente cis também é ser legitimamente branco. Essas
4 dimensões, elas formam a tecnologia de controle dos corpos, dos afetos, do desejo, da sociedade. Elas constroem uma gramática de normalidade que é, ao mesmo tempo, sexual, racial, política, identitária, histórica. E eu quero começar falando para vocês, a partir da primeira, para dizer assim, né, como se a gente fosse pensar uma genealogia da cisgeneridade. Não assim tão profundamente, porque eu já tenho vários episódios explicando esses detalhes, mas eu quero falar do ponto de vista do nascimento dessa norma, né? E como eu já falei em outros momentos, a cisgeneridade ela emerge historicamente muito próxima da consolidação do projeto colonialista moderno, junto com as grandes invasões que a Europa vai fazer ao redor do mundo, junto com as invasões em territórios, junto com a expropriação, exploração e o genocídio que se espalha ao redor do mundo, né? O mesmo regime que classificou povos e populações inteiras em raças e corpos, em sexos e etc., é o mesmo que criou o homem civilizado como unidade de referência. E é, como já dissemos, né, branco, cristão, supostamente heterossexual, cisgênero, cristão na melhor das hipóteses, e assim por diante. E durante a expansão colonialista europeia, o que estava em jogo não era apenas a exploração de terras e corpos, não é apenas essa ganância europeia de uma exploração para conhecer espaços novos, para conhecer categorias novas de espécies, conhecer uma série de elementos ao redor do mundo. A narrativa colonialista de que o ser humano é curioso, que o ser humano é criativo, que o ser humano pensa logo existe, então ele tem que pensar o mundo e a realidade, na verdade é de uma outra coisa, né? O que estava em jogo não era apenas isso tudo, explorar as terras e os corpos, mas é uma imposição de uma ontologia, o que é humano e o que é não humano. Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da história de cada pessoa, né? Da história da construção de um conceito, de uma coisa. Ontologia, a origem, o estudo, o conhecimento daquele espaço, daquele corpo, daquela pessoa. E aí, nessa categorização, as cosmologias que concebiam o gênero de maneira fluida, plural, espiritual, foram lidas como desvio, degeneração, pecado, como vergonhas e assim por diante. E a colonização foi também uma das pedagogias que institui o ser humano a partir, por exemplo, da pedagogia do gênero. Que, obviamente, nessa narrativa, o termo gênero, né, vai surgir ali depois, muitos anos depois, com Stoller e outras pessoas pensando o gênero. E aí, quando a gente está pensando essas coisas, né, como aponta a Sylvia Wynter, o homem, o ser humano ocidental, mas o homem propriamente dito, a figura, ele foi produzido como uma categoria universal. E tudo que escapa essa categoria foi classificado como irracional, como infantil, como abjeto. E nesse sentido, eu vou falar em algum outro bloco, nesse mesmo sentido, a própria ideia de mulher, que também é uma invenção recente na história das humanidades, né, mas na história do colonialismo, essa mulher também foi colocada como inferior, incompleta, como algo irracional, algo em muitos momentos abjeto também. Então a cisgeneridade, ela nasce dessa mesma matriz, é a face de gênero do humano moderno. Ela é uma norma que se propõe silenciosa, que organiza o corpo dentro das fronteiras do que considera-se como civilizado. E se por um lado a gente tem mais esse costume, esse hábito de falar da raça como algo que define quem plenamente é humano ou não, o gênero binário, tal qual ele coloca, ele define como esse humano deve se comportar, como ele deve se apresentar, como ele deve estar no mundo. E não só esses dois, né, entre muitas coisas, são pilares dessa maquinaria colonialista. Quando a gente vai ler Fanon nos seus escritos, Pele Negras, Máscara Branca, um livro que eu acho fundamental, interessantíssimo também, que é Os Condenados da Terra, a gente vai perceber que a desumanização é um processo sistemático. E a normatização do corpo, ou seja, a imposição de várias normas do corpo, é um dos seus instrumentos. O grande instrumento do colonialismo, a grande operação colonialista, é a violência.
Mas todos os corpos podem ser violentos, e violência não diz respeito a um conteúdo ruim. Violência, na verdade, é um conteúdo explosivo, um conteúdo que rompe barreiras e tudo mais. Só que a violência colonialista é uma violência que necessariamente ela vai ser destrutiva. Ela destrói territórios para poder instituir outras colocações, outras formas de estar no mundo. E assim, quando o colonialismo impôs, né, esse binarismo sexual como algo universalizado, ele também impõe, por consequência, a ideia de cisgeneridade como o padrão moral do ser humano. E a ciência moderna participa e participou muito dessa, como a gente pode dizer, ativamente, né, dessa invenção. A medicina, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e a biologia, elas naturalizaram a cisgeneridade ao fixar o sexo como uma verdade biológica e ontológica, como a gente viu, e o gênero como um reflexo moral desse sexo. Então, o sexo foi criado e, ao mesmo tempo, o gênero foi colocado como um reflexo moral desse sexo. E aí é nesse contexto que o sexo biológico, ele se torna, como eu já escrevi em outros momentos, o que eu chamo de um fascismo socialmente aceito, uma forma de violência epistêmica que define o real, o normal, o legítimo. E eu tenho um episódio aqui no podcast falando só sobre o mito do sexo biológico. Dá uma conferida, vale muito a pena. E nesse sentido, pensando isso, né, como que a gente pode também imaginar a cisgeneridade como um critério de humanidade, como um critério de forma de ser, né? A gente vai dizer, por exemplo, ali que a cisgeneridade é um problema sócio-histórico se colocado como invisível. O ser cis, ele é colocado como uma norma naturalizada. E a pergunta é, quando que ser cis se tornou natural? O colonialismo, ele vai inventar uma noção de humanidade. E nessa invenção de humanidade, a gente sabe também que o colonialismo, ele vai atuar como um regime de produção de corpos e saberes. E a cisgeneridade, ela emerge junto à racialização e ela vai produzir dentro desse contexto uma heterossexualidade compulsória. Eu vou falar disso mais pra frente, né? E o humano legítimo, ele vai ser colocado nesse lugar de ser cis. E só os humanos legítimos terão direito à cisgeneridade. Essa relação entre cisgeneridade e ordem da razão é uma produção colonialista. É uma produção que está imbricada nesse processo colonialista do ser, da existência, do modo como a humanidade é construída. Eu lembro de uma vez na faculdade de psicologia da USP, eu estava fazendo um trabalho e etc. E aí, em algum momento ali, eu escrevi no trabalho da graduação de psicologia, eu escrevi assim, porque na história das humanidades, aí foi falando, pipipi, popopó. A professora da USP, que se gabava de estar há mais de 20 anos na USP, etc., uma professora bem mediana mesmo, sabe? Mas enfim, ela vai corrigir meu trabalho, né, e fala assim pra mim, como assim as humanidades? E aí você olha aquela pergunta, isso foi, sei lá, faz alguns anos isso já. E aí fica aquela coisa, né? Como assim as humanidades? Você está dizendo que tem mais de uma humanidade? E essas pessoas acreditam mesmo nas fantasias mais insalubres da história de que a humanidade, o berço da humanidade é a Grécia. As pessoas acreditam em fantasias tais quais, né? A sociedade existe a partir de uma certa epistemologia que ela é necessariamente europeia e tudo que não é isso nem existiria. E aí a gente tem que procurar de novo aquele livro do George James, que é O Legado Roubado. A filosofia grega é a filosofia negra roubada, a filosofia egípcia roubada. E George James vai apresentando vários argumentos de por que a história ocidental é uma farsa, é uma invenção. Ela é produzida pela apropriação, pelo roubo, é um furto completo da história de muitos povos, narrada pela perspectiva do ser humano bom, ser humano colonizador. Igual aquele texto, né? Não sei nem se vale a pena ler para vocês, mas que chama O Fardo do Homem Branco. E eu acho que eu vou aqui ler para vocês, só para vocês terem contato com alguns absurdos que dizem sobre construção do ser humano. Dizem como construção
da sociedade que a gente vive. E a gente precisa, né, olhar para isso criticamente, pensar isso como uma coisa, eita, existe mesmo essa palhaçada? E pensar que o Fardo do Homem Branco, ele foi escrito ali no final do século XIX, e esse livro ele foi escrito por Rudyard Kipling, que, se eu não me engano, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e que ele foi conhecido, amplamente conhecido, pelos ensaios e poemas que eram muito a favor do imperialismo, incluindo aquele livro chamado The Jungle Book, que foi de 1894. Só que foi só em 1899 que o seu poema The White Man's Burden, O Fardo do Homem Branco, foi publicado. E eu vou ler um pedaço dele aqui para você, eu vou ler ele todo para vocês. E no fundo, o que a gente vai perceber é que nessa mesma época, né, que vai acontecendo isso, esses processos estão dentro do que se chama, eu acho que de um jeito esquisito, mas se chama de neocolonialismo. Quando vai ter ali a Conferência de Berlim, que ela foi realizada em 19 de novembro de 1884 e durou até 25 de fevereiro de 85, né, abriu caminho para a partilha da África. E aí esse grande acordo, que foi assinado por países como Alemanha, Áustria-Húngara, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Itália, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia e Suécia, e foi reconhecido pelo Império Otomano e pelos Estados Unidos. Essa coisa que foi feita também dentro de uma justificativa divina é uma coisa que vai tentar dividir a África em vários pedaços e as pessoas teriam direitos a esses pedaços. Tem até aquela charge famosa de um grande bolo dividido em partes e os países ali estão pegando seus pedaços, né? Otto von Bismarck é uma das pessoas que protagoniza esse grande evento. E entre muitos absurdos que você pode ler ali, tem o artigo 6, né, dessa grande ata que saiu desse artigo, desse arquivo, etc. E tem lá escrito que alertava as pessoas, né, para disposições relativas à proteção dos autóctones, das pessoas que viviam naqueles territórios ali, né, dos missionários, dos viajantes, assim como a liberdade religiosa. E também vai propor, né, vai querer estabelecer que todas as potências comprometiam-se, potências essas que eu citei, esses países, se comprometiam a velar pela conservação das populações autóctones e pelo aperfeiçoamento das suas condições morais e materiais de existência, assim como concorrer para a supressão da escravidão e o fim de escravos negros. Lembra, né, que a gente está falando ali de 1884. Vocês lembram quando que foi assinada a suposta Lei Áurea aqui no Brasil? Vocês lembram quando foi? Ela foi assinada em março, gente, calma, em maio, né, eu sempre me confundo o mês, mas em 13 de maio de 1888, 4 anos depois desse tratado, 4 ou 3 anos depois disso tudo, né, e aí as potências colonizadoras também se comprometiam a outra coisa muito curiosa: proteger e favorecer, sem distinção de nacionalidade nem de cultos, todas as instituições e todos os empreendimentos religiosos, científicos ou caritativos, criados ou organizados para tais fins ou tendentes a instituir autóctones e fazê-los compreender e apreciar as vantagens da civilização. E é isso, né? A gente vai perceber quanta hipocrisia, quanto que essa retórica hipócrita, não só das pessoas envolvidas ali, mas entre outras do Leopoldo II e assim por diante. É aquele mesmo, né, Leopoldo II, que vai cortar a mão de congoleses que não atingiam as cotas de algodão no Congo. E aí a gente vai percebendo como que essa narrativa é uma narrativa falsa, uma narrativa criada de um modo assim, muito para instituir uma falsa noção de ser humano. E essa noção é sempre de trazer outras pessoas para o meio da civilização, civilizar, transformar tudo que não é o ser humano em ser humano, ainda que seja como um produto a servir o ser humano. E é aí, né, que a gente vai trazer esse texto de Rudyard Kipling, que ele nasceu em Bombay, na Índia Britânica, em uma família aristocrática, tá bom? Ele teve uma infância muito marcada por histórias de encantamento, contada pelos criados indianos que serviam à família. Essas, não tem a menor dúvida, né, influenciaram o seu trabalho de escritor
E, em 1907, rendeu o que para ele? O Prêmio Nobel de Literatura. Vai pensando que é pouca coisa, né? Esse negócio de Prêmio Nobel. E aí, esse texto que é do Rudyard Kipling, ele vai falar uma coisa que você pode ler como Fardo do Homem Branco, mas se você quiser ler no tema do nosso episódio hoje, leia também como o Fardo do Homem Cis. Você vai encontrar coisas muito semelhantes. E esse texto, o Fardo do Homem Branco, ele diz a seguinte coisa: Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, continuai pacientemente, ocultai a ameaça de terror e vede o espetáculo de orgulho. Ao discurso direto e simples, uma centena de vezes explicado, para buscar o lucro de outrem e obter o ganho de outrem. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enchei a boca dos famintos, e proclamai o cessar das doenças. E quando o vosso objetivo estiver próximo, o fim que todos procuram, assiste à indolência, à loucura pagã, levai toda a sua esperança ao nada. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas o trabalho penoso dos servos, a história das coisas comuns, as portas que não deveis entrar, as estradas que não deveis passar. Ide, construí com as suas vidas e marcai com seus mortos. Tomai o fardo do homem branco e colhei vossa recompensa de sempre, a censura daqueles que tornai melhor, o ódio daqueles que guardai, o grito dos reféns que vós ouve. Ah, devagar, em direção à luz, porque nos trouxe da servidão nossa amada noite do Egito. Tomai o fardo do homem branco, não tentai impedir, não clamai alto pela liberdade, para ocultar vossa fadiga. Por tudo que desejai e confidenciai, por tudo que permiti e fazei, os povos soturnos e calados medirão vosso Deus e vós. Tomai o fardo do homem branco. Acabaram-se vossos dias de criança, o prêmio leve e ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vinde agora, procurai vossa virilidade, através de todos os anos difíceis, frios afiados com a sabedoria adquirida, o reconhecimento de vossos pares. E como vai dizer no site ensinarhistoria.com.br, o texto chamado O Fardo do Homem Branco, Exaltação do Imperialismo, que é de onde eu estou lendo esse texto aqui para vocês, vai dizer que a gente tem que entender isso, né? A mensagem era bastante simples. Kipling, ou Kipling, não sei, justifica o imperialismo não pela busca e exploração dos recursos naturais, não, mas sim como a necessidade de levar a civilização aos lugares mais atrasados do planeta. As línguas europeias, a religião cristã, as técnicas, a educação, a medicina, os héteros de moto e até mesmo as noções de higiene deveriam ser levadas aos selvagens, isto é, aqueles que não são brancos. E este era o fardo, a missão difícil e pesada do homem branco civilizado para os povos que são tristes, como ele diz, metade criança, metade demônio, ou seja, não tem agência, só tem maldade. E o poema traduzia a mentalidade progressista do final do século XIX e apresentava uma certa generosidade em relação aos povos conquistados, levar a paz, encher a boca dos famintos, pôr fim nas doenças e levar a esperança ao nada. O que, naquele contexto histórico, soava como um eufemismo, uma idealização distante da brutalidade do que então ocorria nas colônias europeias da África e Ásia, e que a gente pode ligar também com as teorias do que se chamou depois de darwinismo social, eugenia, racismo científico, que essas teorias forneciam justificativas para a expansão imperialista. Dá uma olhadinha lá, ensinarhistoria.com.br, O Fardo do Homem Branco, Exaltação do Imperialismo, tá bem interessante. E aí, a gente vai entender que nesse processo imperialista, nesse processo de construção das invasões europeias que vai acontecer ali para o final do século XVIII, para o final dos anos de 1800, né? Finalzinho do XIX para o século XX,
como que isso vai se casando com essa noção toda que está sendo produzida ao redor do mundo. Quando a gente tem que esse texto foi publicado em 1899, a gente tem que aqui no Brasil, o que a gente pode entender como teorias raciais foi construída a partir e depois, né, da assinatura da suposta Lei Áurea, que foi em 1888, mas que as primeiras teorias raciais começam nos 1900, com o primeiro Congresso Internacional das Raças realizado em Londres, em 1911, é um período onde sempre existiram pessoas negras, mas não eram chamadas pessoas negras, né? Assim, foi criado essa categoria. E essa categoria não é criada sozinha, ela é criada com outras categorias, a categoria da raça junto com a categoria gênero, com a categoria cis, com a categoria hétero, e aí vão crescendo coisas, né? Eu vou falar daqui a pouco do livro Inventando Sexos, de Thomas Laqueur, onde ele vai falar que é na virada do 18 para o 19 ali que a gente vai começar a ter também a construção do gênero homem e mulher, pela medicina e pelos sistemas filosóficos também. Então essa construção cisgênera, ela está tão dentro do conjunto do critério de humanidade como está a raça. Aquele livro que eu sempre recomendo, Coro Imperial, Embates entre Raça, Gênero e Sexualidade no Colonialismo, a gente vai entender como que a raça e o gênero estão ali sendo produzidos de uma maneira muito parecida, muito presente, muito forte, inclusive. E aí a gente está falando desse processo, né, de invasão no globo, de expansão e etc. E é importante a gente lembrar que gênero e raça não são os mesmos construtos, mas que eles participam de um processo quase que em paralelo, em consonância. E não custa repetir, que eu falo vários episódios sobre esse livro que eu comentei, né, Coro Imperial, sobre o que está ali na página 57, que é o mito da Terra Virgem, que Annie McClintock vai falar uma coisa que é bem interessante para a gente ver como essa expansão territorial que está acontecendo nesse período, nesse processo de colonização, de colonialismo ao redor do mundo, ele não acontece se não for também pela via do gênero. E aí, se você pensar agora o que é uma terra virgem, o que é terra virgem para você? Terra virgem, talvez você vai dizer que é uma terra onde não tem ninguém, onde não tem dono, onde ninguém chegou e etc. Sendo que não existe terra sem ninguém. Toda terra tem algo, alguém, tem planta, tem vida, já tem gente, tem coisa. Mas o colonialismo ele precisa retirar todas as possibilidades para construir ali, ao esvaziar de sentido, construir um sentido que ele é europeu, eurocêntrico, branco e assim por diante. E lá na página 57, Annie McClintock vai falar a seguinte coisa: o mito da Terra Virgem é também o mito da Terra Vazia, envolvendo tanto uma despossessão de gênero quanto de raça. Em narrativas patriarcais, ser virgem é estar vazia de desejo e de atuação sexual, aguardando passivamente o ímpeto da inseminação masculina da história, da linguagem e da razão. Nas narrativas coloniais, a erotização do espaço virgem também faz uma apropriação territorial, pois, se a terra é virgem, os povos colonizados não podem reivindicar direitos territoriais originários, e o patrimônio masculino e branco é assegurado violentamente, assim como a inseminação sexual e militar de um vazio interior. E aí, nesse sentido, a gente vai caminhando para entender que realmente essa construção colonialista, raça, gênero, sexualidades e tudo mais, não acontece sozinha, não acontece separadamente, não é uma coisa perdida no tempo e no espaço onde a gente não faz ideia do que está acontecendo, onde a gente não sabe o que existe, onde a gente não sabe como que as coisas se dão. E é importante a gente lembrar que, ainda assim, a gente ainda constrói uma noção social onde ser cis não é um problema, onde ser uma pessoa cisgênera não é uma questão. É ruim ser racista hoje em dia para quem está mais visível, né? Lourenço Cardoso vai falar ali da branquitude crítica e acrítica, né? A branquitude acrítica não liga para isso, tanto faz ser racista ou não. E aí tem uma branquitude supostamente crítica que vai falar que está pensando nesses termos, mas a gente não tem uma cisgeneridade crítica, porque não deveria nem existir cisgeneridade, assim como não deveria existir branquitude. Isso é uma coisa, né? A gente fala da branquitude e a gente não exige que ela acabe, que se destrua, porque ainda assim
a destruição da branquitude, ela está atrelada à destruição de pessoas brancas? Não necessariamente. Ela está atrelada à destruição dos pactos, das formas, das paranoias brancas, da construção estruturante da sociedade, de uma organização histórica que mantém pessoas separadas, distintas e muito distintas de suas condições de existências, onde ser uma pessoa branca assegura maiores vantagens ou menores desvantagens, né? E aí a gente vai construindo essa nossa noção, construindo essa nossa possibilidade de existência como uma categorização do humano. O humano, ele é construído a partir das noções que o imperialismo traz. Mas é uma fantasia tão grande, porque, como eu já falei em outros momentos, você sabe quanto por cento da sociedade, da humanidade, dos mundos, quanto por cento do globo terrestre é constituído de pessoas brancas? Você sabe quanto tem? Hoje, né, que a população já cresceu muito mais do que já foi um dia, e isso é importantíssimo ter em mente. A população mundial se miscigenou, cresceu muito mais do que já foi um dia, mas hoje, com todo esse avanço, todo esse crescimento, alguns estudos vão dizer que a população branca ao redor do mundo, se arrisca um palpite? 10%? 20%? 30%? 40%? 50%? Porque dizem que as minorias sociais somos nós, pessoas negras e não brancas, pessoas trans, etc., né? Mas a população mundial de pessoas brancas é de aproximadamente entre 8% e 12%. Como que essa minoria, essa mediocridade, pode se sentir o desenho do mundo? Porque existe um aparato, um aparelho de produção colonialista, que eu falo muito em outros momentos, talvez eu traga aqui com mais detalhes, especificamente só isso, que eu chamo de colonialismo fetichista, ou então fetichismo colonialista. É que a gente pode pensar, inclusive, da seguinte forma: esse modelo, ele só existe porque a violência da imposição, a violência da construção, a maneira como isso é colocado no mundo é impositiva, destrutiva, chega para agredir, para matar, para fazer uma série de coisas, porque no diálogo a branquitude nunca seria branquitude. Ela nunca existiria do jeito que ela existe. Mas o Brasil, outros países colonizados, foram pegos nessa violência, nessa degradação a partir da imposição dos ideais eurocêntricos, e a gente chega onde está, né? Lá em 76, o carequinha, Michel Foucault, ele já mostrava, por exemplo, como que o biopoder, ele transforma a vida, o ser humano, em um objeto de gestão do Estado. E o corpo, ele se torna um terreno político, ou seja, a biopolítica é sobre medir, mensurar, vasculhar, escrutinar, saber detalhes, raça, cor, idade, gênero, desejo, tudo, para poder fazer uma organização do controle. E a cisgeneridade, ela é um dispositivo desse poder. Foucault vai falar que é a sexualidade, né? Eu falo que é o próprio fetichismo colonialista. Eu falo isso em um texto meu, que chama Fetichismo Colonialista, que ainda não está publicado, talvez vai sair esse ano em um livro, né? E esse dispositivo de poder, ele regula a continuidade entre corpo, gênero, desejo, performance, existências, direitos, e ele vai tentar garantir uma coerência do sujeito moderno. Não é um simples estado de ser, é uma suposição de poder, uma suposição de poder mesmo, onde ser cis é ser mais inteligível dentro da linguagem do colonialismo do humano. E aí que a gente percebe, quem não é cis vai ser lançado à margem do reconhecimento, vai se tornar aquele corpo ilegível. E as reparações que são feitas na história para que esse corpo se torne elegível é aplicando sobre ele patologias, aquelas mesmas patologias que instituições médicas, psiquiátricas, psicanalíticas, psicológicas vão tentar fazer para corrigir, e o Estado vai fazer para tentar conter, criando leis, normas, proibições, acessos negados ou possíveis. A gente tem hoje cerca de 60 países, né, que ainda tem leis sobre homossexualidade ser um crime, e alguns deles, aproximadamente 16 países, ou 5, a maioria localizada no continente africano e no Levante Árabe, que é proibido e punido com pena de morte. A homossexualidade, né? Imagina. E por que a homossexualidade é uma proibição? Porque a homossexualidade, ela questiona o gênero também. Ela questiona a cisgeneridade. E uma das suas atualizações, né, já que o colonialismo não terminou, é justamente o modo como o corpo é administrado, como a ciência, a religião, a burocracia administra esse corpo.
E a cisgeneridade é, sem dúvidas, a face subjetiva que materializa isso pelas instituições nesse controle. Então, se a cisgeneridade ela é uma coisa que depende de outros sistemas para serem controladas e ela fala sobre, a gente também tem que pensar sobre cisgeneridade e heterossexualidade como um par colonialista. E aqui eu começo dizendo, né? A cisgeneridade não existe sem a heterossexualidade. A cisgeneridade ela vai ser produzida, estruturada, institucionalizada e normalizada a partir de quê? Da heterossexualidade. Então a gente já viu, né, que a cisgeneridade é um problema social quase nunca olhado, que a construção cisgênera participa diretamente da construção do ideal de humano. E aí a gente vai ter que pensar agora que ser legitimamente cis também é ser legitimamente heterossexual. A gente está vendo esses movimentos LGB, uma mediocridade transfóbica, patética, violenta, colonialista, sem sombra de dúvidas. A gente está vendo movimentos imbecis no Brasil, como o Parditude, que quer separar pessoas pardas do grupo de pessoas negras. Imbecilidade teórica, não sei nem se pode chamar de teórica, né? Acho que isso ofende a gente que produz teoria. Mas são movimentos que estão dialogando dentro disso, porque Parditude é um movimento transfóbico, tá bem? Vocês têm que saber disso. Parditude é um movimento transfóbico. E aí, esses movimentos, eles estão disputando diretamente a condição humana de ser uma pessoa válida. E condição humana, eu estou dizendo aqui bem dentro dessa lógica, né? A cisgeneridade, ela não existe sem a heteronormatividade. Essa é a minha afirmação aqui. E a heteronormatividade, ela pode existir em qualquer contexto, assim, aplicado, porque a cisgeneridade que se produz como a cis-heteronormatividade vai atuar na subjetivação dos corpos. Ambas, a cisgeneridade e a heterossexualidade, elas atuam como um projeto de coerência, né? O corpo deve corresponder ao gênero, e o gênero deve corresponder ao desejo, todos eles impostos. E a cisgeneridade, ela é, portanto, né, gente, uma das formas de organizar a heterossexualidade como regime político. E aí, de novo, eu acho que é super importante a gente falar de certas condições, de certas produções sociais, no sentido de que a heterossexualidade, e eu já falei isso em um episódio que tem aqui que chama Ainda Faz Sentido Falar de Orientação Sexual, eu falo que a heterossexualidade não é orientação sexual. Eu repito categoricamente, não existem pessoas heterossexuais no sentido de orientação sexual. Isso não é um desejo inato do ser, cromossômico e etc. A heteronormatividade, a heterossexualidade, ela é compulsória. No meu livro Ensaio sobre o Colonialismo, eu tenho uma parte inteirinha ali falando e detalhando, explicando, argumentando por que a heterossexualidade é compulsória e por que ela não é uma expressão apenas de desejo, ela é uma expressão do controle social sobre o desejo que, de tanto naturalizada que ela é, de tão instrumentalizada numa normalização, as pessoas acreditam fielmente que eu sou assim porque eu desejo isso, porque eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Sendo que essa imposição, ela se sedimentou e assentou e cimentou-se de uma forma profunda na nossa subjetividade. A sexualidade, né, a heterossexualidade, ela é sobre um controle social. E aí a gente vai ter Sociedade Heterossexual de Otti Curiel, o Pensamento Hétero de Monique Wittig, pensamentos assim pra gente ir olhando e pensando, pensamentos pra gente ir pensando, como que a gente acredita tanto nos discursos, ao passo que eles são normalizados, eles também são colocados como naturais na nossa vivência, na nossa existência humana. Há mais de 30 anos, Judith Butler, já colocava questões sobre a gente pensar os problemas de gênero, que é o nome do livro dele. E só por curiosidade, né, Butler hoje se identifica como uma pessoa não binária. Não é mais a Judith Butler, é Butler. É uma pessoa não binária. Por que isso, né? Como é que você questiona tanto, que a gente vai cair nesse debate depois, como que se questiona tanto o gênero, como a gente questiona tanto a produção da identidade e permanece nela? Eu sempre lia Judith Butler e ficava,
Gente, como que essa pessoa fala essas coisas todas e continua cis? Eu lembro de uma vez que o meu filho tava... a gente tava falando e eu tava falando de algum texto pra ele e eu não lembro como que era, qual era o texto especificamente na época, não sei se era de Preciado e alguma coisa, e eu virei pra ele e falei isso, acho que era 2020 o ano, ou era 2020, era pandemia. E eu tinha acabado de mudar pra essa casa que eu tô hoje, né? E aí eu falei assim pra ele, como você consegue ler esse texto? Ele que me lembrou esses dias disso, na verdade, eu tinha esquecido, né? Como que você consegue ler esse texto e continuar sendo cis? Hoje é um transmasque maravilhoso que eu amo no meu coração, meu filhote, um beijo, filhote, ouça sua mames. E aí a gente fala muito disso hoje, né? E eu falava, como que Butler escreve essas coisas que a gente estava lendo e fala que é uma pessoa cis? Não fazia muito sentido na minha cabeça, né? E o tempo passa e as coisas se transformam mesmo. E aí, né, Butler, vai chamar esse processo que eu estou dizendo da heterossexualidade como uma matriz heterossexual, uma estrutura que vai exigir que o sexo biológico, entre mil aspas, que a gente sabe que o sexo ele é biopolítico, não é biológico, que esse sexo, né, cromossômico, genital e etc., ele vai exigir que o sexo, o gênero e o desejo se alinhem numa linha de continuidade. A matriz é sobre essa linha de continuidade, na lógica. Esse corpo XY, que nasceu com um pênis, ele precisa ser um corpo chamado de masculino, portanto um homem. Este homem vai ter que se atrair sexualmente por um corpo que nasceu XX, que vai ser um corpo com a formação de uma vulva e uma vagina, e esse corpo vai ser assignado, imposto como uma mulher, e essa mulher também vai se atrair por esse homem. Então essa linha contínua entre o desejo, a própria produção, da vivência, da vida, da ideia de ser, ela é colocada como uma matriz heterossexual, uma coisa legitima a outra. A norma cisgênera, ela é a engrenagem que mantém essa linearidade. Você precisa ser um homem ou uma mulher para que vocês se atraiam entre si, dentro de uma outra lógica social também, que é o funcionalismo sexual, que aí isso vem desde muito antes, né? E aí essa parte aí sim, os gregos colocaram como uma grande força, né? Eles roubaram muita coisa, mas fizeram muita merda também. E nessa produção de querer dizer sobre o desejo, a produção do ser, o esperma e tal, o corpo que é homem e mulher, e assim por diante, eles vão dizer também ali naquelas formulações que existe uma diferença entre o homem e a mulher, uma diferença fundamental, e ela deve ser também encaminhada para uma reprodução. Tem que reproduzir. É um corpo feito para reproduzir. E corpos que se reproduzem também servem como controle social, né? E aí tem que ter o homem, tem que ter a mulher, eles têm que se associar entre si, casarem, transarem, reproduzirem e terem crianças. Esse é o que faz o ser humano. Tanto que as pessoas olham e falam, você é uma travesti, mas você nunca vai poder engravidar. Gente, eu não quero engravidar. Vocês estão se relacionando, mas vocês, por exemplo, né, um homem cis e uma travesti, mas vocês não reproduzem. A gente não quer reproduzir. Porque homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. Gente, calem a boca. Calem a boca. É cada palhaçada, né? E a sexualidade dissidente, aquela que está fora dessa marcação, o gênero que está fora dessa marcação, ele não apenas ameaça o desejo imposto, ele ameaça a própria gramática de gênero e sexualidade. Você não vai reproduzir. Ele está só mostrando, olha, nem todo mundo vai reproduzir assim. E aí que entre nós, né, gente? Tem casais de 2 mulheres que podem engravidar. 2 homens podem engravidar sim, é só você usar sua criatividade aí para entender corporeidades possíveis, como que essas corporeidades podem se relacionar e também reproduzir, não é sobre isso não, tá? Existe essa possibilidade, um homem cis e um homem trans podem engravidarem, podem ter criança, uma mulher trans e uma mulher cis pode ter criança também, uma travesti, uma pessoa transmasculina pode ter criança também. Uma pessoa não binária com outra pessoa não binária, que não é nem homem nem mulher, eita nós, o que é isso então? Podem reproduzir. Essa lógica da reprodução não se fundamenta, mas ela é um alicerce que vai colocar essa lógica fundante, né? E por isso a cisgeneridade ela se defende com tanto vigor, porque questioná-la, minha gente, questioná-la é questionar o que a sociedade reconhece como humano, como moral, como digno. No fim,
é alimentar toda uma fantasia do próprio cinema, né, inclusive, do fim da humanidade. Quais são os grandes filmes que são colocados, protagonizados, não por coincidência, não por acaso, ali em Hollywood? São filmes que vão protagonizar o fim da humanidade. Impacto Profundo, vocês já assistiram? Quem é bebê aqui não conhece esse filme, porque ele é antigo, né? Impacto Profundo. Talvez vocês conheçam porque tem a música famosa, né? Armagedon, talvez vocês conheçam Armagedon, talvez vocês conheçam Independence Day, né? Todos os filmes, entre muitos e muitos outros, Aliens e etc., vários outros filmes, que vão participar da produção social, da destruição do mundo. Eles temem a destruição do mundo. Aquele filme, acho que chama 2012, né? Enfim, são vários filmes que vão imaginar, vão reproduzir esse grande medo que é o fim da humanidade. Só que essa humanidade sempre acontece nos Estados Unidos, sempre acontece em centros urbanos brancos. Esse é o medo da cisgeneridade, da humanidade, do humanismo, do ser se destruir. É um medo tão grande que aí a gente olha assim e fala, tá, gente, vamos voltar ali. E aí tem um outro lugar, né, que eu gosto muito de trazer, que é um texto da Cel Cavalcante, uma travesti, hoje professora lá da UFRJ, e ela tem um texto que chama Tentáculos da Tarântula, e eu sempre repito uma frase que tem ali porque eu acho muito boa, que ela vai dizer que, abre aspas, se o monstro é aquele que ameaça ao revelar, o principal perigo que o corpo trans representa nessa perspectiva é o fato de revelar o caráter artesanal da construção de todos os corpos, inclusive os não trans, bem como a artificialidade que sustenta suas fronteiras e que pode facilmente ser borrada. Dito de outra forma, o monstro, a monstra, os monstres, nós, a sujeira da história, o desvio, a abjeção, tudo isso é produzido nesse lugar de constituição que ameaça a norma, não porque nós somos o que nós somos apenas, mas principalmente, acima de tudo, talvez, porque ser assim, estar assim, mostra para o próprio sistema o quanto ele é frágil, o quanto ele é patético, medíocre, imbecil. Ai, hoje eu tô meio brava, né? Mas é isso, sustenta nessa forma porque é frágil. Ou ele se mantém na violência, nessa grande sala com paredes grossíssimas de concreto para proteger a sua taça de cristal com água podre no meio do salão, ou ele não existe mais. Então essa cisgeneridade, apesar de tudo isso, ela é colocada como natural e pouquíssima gente reclama disso, pouquíssima gente acha isso um problema. A cisgeneridade, a gente tende a achar que ela é uma coisa separada, deslocada ali, né? Que é a cisgeneridade, e esse conceito ele é popularizado no Brasil não tem muito tempo, né? Pensando ao longo da história. Uma amiga, Hailey Cass, ela também é uma travesti, e ela traz muito essa questão, né? Sobre essa popularização do termo aqui no Brasil, ela é uma das responsáveis por isso. Mas quando a gente pensa cisgeneridade, é como se a gente estivesse falando da identidade da pessoa, que o problema não é ser cis. Ser cis é uma identidade. Para mim o problema é sim. Ser cis é um problema sim. Ser branco é um problema sim. Ah, mas vai fazer o quê? Acabar com a identidade branca? É, porque se acabar com a identidade branca, a gente acaba com a identidade racial, de modo geral. Se a gente acabar com a cisgeneridade como a identidade, a gente acaba com a transfobia também. Então é um problema sim. E aí eu penso que essa cis-heteronorma, como costumam dizer que é a imposição da cisgeneridade, ela não é só uma coisa não. Ela está na intersecção central do que a gente chama de sexualidades, de sexo e de gênero, mas também de raça, de classe e de uma série de outras marcações sociais do corpo e do sujeito. A gente fala muito de escutar pessoas, escutar sexualidades e tal, só que a gente não consegue escutar nada disso se a gente desconsiderar tudo que o colonialismo fez e tudo que o colonialismo produz sobre a sociedade. Quando a gente pensa, né, em sexualidade, de novo vem o nome de Michel Foucault, quando ele vai falar sobre dispositivo da sexualidade, que ele vai dizer basicamente assim que a sexualidade ela atua como uma tecnologia de poder, de organização social. Ela vai produzir um discurso, e não é o discurso da repressão,
né? Na História da Sexualidade 1 tem bastante falado isso, mas vai dizer que não é da repressão, mas é da incitação ao falar do sexo. E a clínica, como a gente conhece hoje, e como ela se originalizou, nem existe essa palavra, ela funcionou e funciona ainda, na minha opinião, como um aparelho de captura dos corpos. É um dispositivo de sexualidade, né, um dispositivo em si, ele funciona como um conjunto heterogêneo de elementos. Um dispositivo é um conjunto heterogêneo de elementos que vai incluir no seu interior mesmo discursos, instituições, leis, normas, práticas, saberes, mecanismos técnicos, enunciados científicos e assim por diante, que se articulam em torno de uma determinada função estratégica, que geralmente é relacionada ao exercício do poder e, obviamente, à produção de um saber. Então, para Foucault, um dispositivo ele tem um certo, entre aspas, objetivo, que é responder a uma urgência histórica, ou seja, ele emerge como uma maneira, assim, né, de administrar, controlar, organizar comportamento, corpo, população, desejo, subjetividade, etc., mas também um dispositivo que vai organizar uma verdade, um conjunto de verdades. E o dispositivo da sexualidade, por exemplo, ele vai ter o sexo atuando em seu interior. Foucault vai dizer que o sexo foi colocado em discurso, ele foi compelido a existir, a falar de si próprio, a ser nomeado, confessado, interpretado. Não nessas palavras, né? Mas se quiser falar das palavras de Foucault, que está neste livro, História da Sexualidade, o Foucault vai dizer a seguinte coisa, abre aspas, deve-se falar do sexo e falar publicamente, de uma maneira que não seja ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, mesmo se o locutor preservar para si a distinção. É para mostrá-lo que servem essas declarações solenes e liminares. Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. E acho fundamental essa noção, né, do sexo como um fazer sexual aqui. Não estou falando ainda de uma questão morfológica nem biológica, não, é um fazer sexual que vai orientando a sexualidade. Por que o fazer sexual é um problema? Porque o fazer sexual é da ordem do comportamento, embora tenha discurso e institucionalização. E se ele é da ordem do comportamento, corpos que se comportam fora de uma norma, corpos que transam de jeito errado, podem inclusive borrar a fronteira entre o que é homem e mulher. E aí essa coisa que a gente ouve hoje, né? E homem de verdade não fica com outro homem, não. A Bíblia falando, e não deitará o homem como se... E não deitará o homem com o homem como se fosse mulher. Entende? É muito absurdo esse tipo de coisa que já vem historicamente numa produção ocidental, numa produção restritiva de controle do corpo. E ainda que tenham nuances que não são só ocidentais, que pudessem vir de outros povos, de outras tradições e culturas, também é questionável hoje, porque a sociedade muda. As coisas se transformam, a gente não pode ficar com uma coisa também só porque antes do colonialismo funcionava assim. Não, a coisa não está funcionando hoje, está sendo uma questão de matar pessoas e eliminar o direito à vida. Nós temos que falar, nós temos que questionar, temos que pensar a respeito. E aí vem, junto disso, uma pessoa da qual Foucault bebe muito da fonte também, e vice-versa, né, que é Georges Canguilhem, que ele vai ter aquele livro que eu acho muito interessante, O Normal e o Patológico. E ali, dentro desse livro, Normal e o Patológico, Canguilhem vai dizer que norma não é universal, ela é uma invenção da vida. A medicina produz critérios de normalidade e o risco que isso produz é tomar a diferença como uma doença, que é o que a gente vê acontecendo, né? E no meu livro Ensaio sobre o Colonialismo, no capítulo que eu falo entre o normal e o patológico, eu estou dizendo ali, a partir também de Canguilhem, ou Canguilhem, eu não sei como é que pronuncia, eu acho que Canguilhem fica mais brasileiro, que eu falo a seguinte coisa, né? Nesse sentido, o normal não é meramente a ausência de doença ou de uma disfunção, mas sim a capacidade de um organismo se adaptar e de manter a sua integridade e seu funcionamento fisiológico e psicológico diante de mudanças e desafios.
é o que, por exemplo, emerge da leitura de Canguilhem quando usa a noção de normalidade vital, ou seja, a capacidade de um organismo se estabelecer e estabelecer suas próprias normas internas de funcionamento, ainda que exista nesse organismo alguma característica ou condição, mesmo que permanente, que não é observada numa frequência significativa nas demais criaturas representantes daquela espécie ou comunidade. Ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que esse normal, que é por uma condição de vida, ela é colocada dentro do âmbito colonialista como uma produção política. Normal e patológico não são mais condições de um corpo que consegue ou não dar conta da vida orgânica, da sua existência no mundo e etc. Não é mais esse corpo. Um corpo normal e patológico é um corpo que se encaixa ou não às normas do sistema. Normalizado pelas frequências, normalizados pelos protocolos estatísticos, pelos manuais, né, que a gente tem hoje em dia de estatística de doenças mentais. O normal é aquele que não está naquele manual, que não entra na classificação de adoecimento que está ali. E novamente eu indico aqui para vocês, né, Butler, Problemas de Gênero, Gayle Rubin, Políticas do Sexo, Monique Wittig, O Pensamento Hétero e Outros Ensaios, e Yoti Curiel, A Nação Heterossexual. Dá uma olhada nesses textos. Aquele texto, né, que a gente pode pensar também, tem um texto de Diego Souza de Carvalho que chama Saberes Médicos e a Psiquiatrização das Sexualidades. Ele vai mostrar para a gente pensar nesse lugar de psiquiatrização das sexualidades, como o desejo ele é transformado, o desejo que não se encaixa, né, que ele é anormal, ele é transformado em patologia. A psiquiatria como também um agente nesse dispositivo sexual, a escuta clínica como uma escuta que ela é mais condicionada ao diagnóstico do que à compreensão mesmo. E lá na página 22, Diego vai falar assim que, abre aspas, o campo do conhecimento conhecido como sexologia surge na Europa, na passagem entre os séculos 19 e 20, e os mais renomados... Eita, que a cachorrada tá forte hoje aqui, hein? Voltamos. De novo, né? Lá na página 22, eu não vou cortar não. O campo do conhecimento, conhecido como sexologia, surge na Europa na passagem entre os séculos 19 e 20, e os mais renomados sexólogos eram médicos, em sua maioria psiquiatras. A partir do século 20, a psiquiatria se afasta temporariamente desses saberes e desenvolve uma grande adesão ao pensamento psicanalítico, onde uma orientação sobre o processo de socialização dos sujeitos recebia maior atenção, levando em conta a sexualidade infantil e os processos do complexo de Édipo de castração. Essa psiquiatria, em constante diálogo com a psicanálise, tendia a direcionar suas condutas a concepções psicológicas, em detrimento da visão fiscalista que anteriormente vigorava. Só que aí também a gente vai olhar em um outro texto, né, que é de Piscicelli, de 2004, que é Sexualidade e Saberes, Convenções e Fronteiras. E aí tem uma citação desses textos que vai dizer assim: no interior da biomedicina, a psiquiatria foi certamente a especialidade que mais se debruçou sobre o tema da sexualidade, exatamente por ser o campo do conhecimento cujo objeto de estudo e intervenção é o comportamento individual e suas perturbações. Em um outro ponto vai dizer: o DSM-3 vai se proclamar um manual ateórico, baseado tão somente em princípios de testabilidade e verificação, em que cada transtorno é identificado por critérios acessíveis à observação e mensuração empíricos. O pressuposto empiricista, implicado em uma posição ateórica e por isso objetiva, implicou de fato na adoção de uma visão fiscalista da perturbação mental. O que isso nos faz pensar, né, que essa lógica, essa produção, essa maneira pela qual o corpo vai sendo inserido na cena como um corpo protocolado, um corpo organizado, ao longo do tempo faz a gente que está aqui hoje achar que tudo foi assim sempre, que as coisas sempre foram tranquilas, sendo que tem uma série de instituições operando a construção mesmo do que a gente vai entendendo como ser, como sexo, como desejo. E é assim uma coisa muito grande que vai colocar instituições, como vocês viram, né, psicanálise, psicologia, sexologia, medicina, etc.,
como categorias que vão orientar a cisgeneridade. A cisgeneridade. Eu estou fazendo esse contexto, mas eu quero falar ainda, e fiquem aqui, e tem muita coisa pra gente conversar ainda, eu quero falar ainda sobre a produção do sexo em si, do gênero e tal. A gente vai chegar lá, né? Mas se a gente for pensar nos séculos XIX, início do século XX, a gente vai ter que ali tem um pouco a base da sexologia. É lá no século XIX que a medicina e a psicologia vão começar a se interessar pela sexualidade. Vai culminar na criação da sexologia como um campo, digamos, científico e oficial de saber. Em 1884, 1887, o sexólogo americano William Alexander Hammond vai descrever a ausência do desejo sexual em homens e mulheres, utilizando o termo ausência original de todo desejo sexual para o que vai ser entendido como a falta de desejo sexual em indivíduos fisicamente saudáveis. Mas olha que interessante, né? 1884, 1887, o que a gente estava vendo nesse mesmo período? A gente viu agora há pouco, nos outros blocos, né? Conferência de Berlim, neocolonialismo, invasão, construção das teorias raciais, construção daquilo que é um ser humano e do que não é, construção do que é o direito ao mundo. A gente estava vendo o mito da Terra Virgem sendo explicado, que foi bem elaborado ali em 1990, né? Mas 1884 é um período muito profundo e profícuo nesse colonialismo ao redor do mundo, porque é onde tem o que se chama de neocolonialismo. Eu não acho que é neocolonialismo, não, mas né, fiquemos com esse termo localizado historicamente. A gente tem as grandes invasões acontecendo de novo a partir de outros pressupostos, a partir de um contexto totalmente eurocêntrico, de pensar e interpretar o mundo. 1887 tem essa descrição do desejo, né? 89 tem aquele poema lá, que é o Fardo do Homem Branco. As coisas estão muito implicadas aqui entre si. Em 1905, é Freud que vai fundar o que hoje a gente chama de psicanálise, né? Que foi colocado como o grande criador da psicanálise. Em 1905 vai sair um texto que é assim uma paulada. É um texto que vai dar uma paulada na medicina, na própria psicologia, no próprio sistemas ali, que chama 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É onde ele vai falar, por exemplo, que o bebê é um perverso polimórfico, que o bebê tem sexualidade distribuída pelo seu corpo, tem erotização no seu corpo, e as pessoas não vão entender isso muito bem, não. E aí, né, vai ter dentro desses 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai propor a noção de libido e uma ideia de, entre aspas, fases, que não é bem fases, seriam mais dimensões do desenvolvimento psicossexual, ou, aqui no termo, né, do desenvolvimento psíquico, que vai dividir nas dimensões oral, anal, fálica, latência e genital. Esse texto vai causar um rebuliço, porque apesar de sempre se falar sobre sexo, não são todos os corpos que poderiam ser falados sobre. E Freud vai colocar a sexualidade da criança, do bebê. E aí começa ali, em 1905, Freud já chegando, chutando a porta, né? Freud era neurologista, lembra disso? Era médico. E ele vai romper com outros médicos, com outras instituições, e vai ali, ousadamente, colocar a psicanálise nesse lugar de um questionamento também da coisa. Lá na década de 1920, por exemplo, 1940, vai ter a publicação de diversas obras e a consolidação da sexologia como um campo de estudo no contexto médico e no contexto psicológico. Mas se a gente voltar um pouquinho ainda antes, que a gente está falando aqui, né, que ali para o ano de 1884, 87, William Hammond vai falar sobre desejo e tudo, Freud um pouquinho depois, os ensaios sobre a sexualidade. Entre esses dois, tem uma obra chamada Psicopatia Sexualis, de, como que eu posso dizer o nome dessa pessoa? Richard Krafft-Ebing, né? Eu não sei se é assim que pronuncia. E Krafft-Ebing vai propor isso e a criação da noção médica do sadismo, a noção, não é ele que vai propor, mas dá para pensar a partir dele, né? E vai pensar que esse livro, Psicopatia Sexualis, ele vai falar sobre parafilias, que são padrões persistentes e intensos de excitação sexual que envolve estímulos atípicos. Ou seja, aquilo que, de novo, não é normal, não está dentro da inteligibilidade do que aquele corpo deveria ter. E aí,
esse livro, Psicopatia Sexualis, ele participa de um movimento histórico-cultural que institui o olhar e a autoridade médica como referências, digamos, necessárias para se deliberar quanto à legitimidade dos diferentes comportamentos sexuais humanos. Uma série de livros dessa mesma época, né, que foram produzidos nessa mesma época na Alemanha e nas regiões ali, foram queimados no nazismo. Então a gente perdeu muitos materiais sobre sexualidade, várias coisas muito importantes, mas a gente tem esse livro como, digamos, um sobrevivente ali, né? E a gente vai entendendo como que as coisas vão se transformando. E eu acho importante tomar nota desse contexto histórico. No mesmo período que se constrói essas teorias sobre o desejo, o corpo, etc., se constrói teorias sobre raça. No mesmo período a gente pode pensar teorias sobre classe. Porque se você quiser pegar alguns anos antes disso, ali em 14 de setembro de 1867, vai ter a primeira edição, a primeira publicação do livro O Capital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx, né? E aí vai dividir em 3 volumes, uma análise profundíssima sobre a noção de capitalismo, a crítica à economia política moderna, etc., acontecendo nesse período. Então, assim, essa noção de classe, de raça, de produtividade, de capitalismo e tudo mais, ela tem essa efervescência ali localizada nesse século XIX. A produção do humano, não acho que ela chega no século XIX, ela vem desde o início da colonização, do colonialismo, mas ela vai ter seus ápices de demarcação do corpo do sujeito, onde vai reunir essas categorias, e nessa reunião das categorias começam a ter suportes para o que hoje a gente vai nomear como raça, como cisgeneridade, heterossexualidade, como desejos e etc. É um período que vocês já perceberam, né? Bastante assim, denso, bastante forte nessa narrativa. É uma coisa muito interessante para a gente pensar. Então, se a gente está falando ali, né, que 1920, dando um salto para frente, né? 1920 e 40 tem várias obras e que vão colocar a sexologia como um campo um pouquinho mais consolidado. É em 1950, por exemplo, que aquele psicólogo John Money, ele vai desenvolver teorias sobre identidades. É onde surge o termo identidade de gênero, né? E aí a gente vai ter também, nessa mesma época, a pletismografia, que é um aparelho que servia para medir, na Segunda Guerra, a intumescência peniana, medir se homens tinham excitação peniana ou não, porque alguns homens estavam dizendo que eram homossexuais e nessa época homossexuais não podiam ir para a guerra, porque não serviriam muito, não tinha muita virilidade. E aí alguns homens se diziam homossexuais, aí inventa esse pletismógrafo, esse aparelho criado por Kurt Freund, não Freud, lá na Tchecoslováquia, eita, quase não sai. E vai tentar medir a excitação, de um modo objetivo da excitação sexual. Nesse mesmo período, né, que a gente está falando da construção da identidade de gênero. A identidade de gênero e a sexualidade não estão separados. Por fins políticos, a gente fala assim, não, gente, sexualidade é uma coisa, identidade de gênero é outra. Eu acho que não. Eu acho que estão tudo muito bem misturado. Didaticamente funciona, mas objetivamente, na prática da vida concreta, não está assim separado, não. Tanto que hoje o movimento LGBT quer articular justamente essa separação que era para ser didática como uma separação concreta, que LGB, né, lésbicas, gays e bissexuais, não tem a ver com identidade de gênero, sendo que eles só podem ser lésbicas, gays e bissexuais porque antes disso eles são cisgêneros. Só podem ser se forem colocado uma identidade ali, porque na hora que você quebra a noção cisgênera, identidade de gênero passa a ser uma outra coisa tão aberta, orientação sexual perde o sentido, perde até a lógica, se a gente quiser assim. Mas, voltando, né, lá para 1960, William Masters e Virginia Johnson vai publicar Resposta Sexual Humana em 66 e Inadequação Sexual Humana em 70, e vai fundamentar o que mais tarde a gente vai conhecer como esse já chamado e nomeado Instituto Masters e Johnson. Só que entre esse período, de 48 a 70, Alfred Kinsey e colaboradores ali, eles vão conduzir estudos sobre o comportamento sexual, e isso vai fazer o que se chamaria depois de revolução sexual, e vai movimentar, assim, sobremaneira o campo dos estudos do que a gente chama de orientação sexual. Sexual Behavior in the Human Male
e Sexual Behavior in the Human Female, que seria o comportamento sexual em homens humanos, né, em homens e mulheres, porque já existiam livros sobre outros animais não humanos. São essas duas obras, uma de 48 e outra de 51, onde Alfred Kinsey e colaboradores vão produzir esses dois grandíssimos livros que vão ali orientar e vão falar muita coisa sobre sexualidades que não estavam dentro desse padrão, mas ainda assim vai instituir um espectro entre heterossexual e homossexual e as suas variações entre esses e até mesmo pessoas assexuais, né? Só que ainda assim dentro de uma cisgeneridade. Então as coisas vão se sustentando de um modo profundo. E já ali no final do século XX, começo do XXI, ou se preferir, na segunda metade em diante do século XX, a gente vai ter na década de 80 o que se chamaria de epidemia HIV/AIDS, que vai impulsionar ainda mais uma investigação sexológica, focando na compreensão e no controle da doença. E hoje em dia a sexologia ainda é um campo multidisciplinar com várias dimensões da sexualidade, né? Entre aspas, biológica, psicológica, cultural. E ela vai aprofundar o conhecimento sobre sexualidade humana, mas com qual perspectiva? Porque na época da epidemia ou pandemia HIV/AIDS, né? Vamos chamar de epidemia, a gente vai ter que a sexualidade foi colocada sob ameaça caso ela não fosse heterossexual, porque o problema eram os homens gays, o problema era a sexualidade gay, que estava transmitindo vírus, passando vírus, eram os problemas, os pecados, né? Foi uma época de muito terror, e esse terror ele ainda se produz, ele ainda se espalha nesse lugar até hoje. Então até hoje a gente vê narrativas de normalização e de anormalidade, o que está falado entre liberação e regulação, ou um campo gigantesco desde muitos anos, séculos, como um campo que produz sujeitos sexuais, né? Mas ainda assim é baseado num diagnóstico compulsório, uma exclusão disfarçada de cuidado, e a gente vai vendo cada coisa acontecendo, né? Para a gente poder pensar as dinâmicas sociais, e aí a gente cai no que eu queria falar para vocês, que é esse modelo que a gente vai pensar de sexo, inventando sexo, com Thomas Laqueur. Esse bloco, embora eu considere ele absurdamente importante, eu vou falar dele de um modo mais rápido, só para mostrar para vocês que a mamãe aqui não está louca. Não estou inventando essas coisas. Existe toda uma genealogia que produz essa noção de que cisgeneridade é uma coisa normal. Tudo isso que eu falei até agora, o objetivo disso é normalizar o cis a partir da desnormalização, da patologização do não cis. E mesmo assim o cis não se questiona. Por isso mesmo, na verdade, né? E aí se a gente for pensar, inventando sexo, ele vai se dividir em vários capítulos, 6 capítulos, e ele vai dividir em blocos, né? O primeiro bloco, ele vai falar do modelo de um sexo. E no segundo bloco, o modelo de 2 sexos. O modelo de um sexo da antiguidade até o século XVIII e o modelo de 2 sexos, que é do século XVIII em diante. Nesse modelo, interessantemente, de um sexo, né, que é da antiguidade até o século XVIII, o que era entendido como um corpo feminino, porque existia uma noção entre feminino e masculino, essa noção que ainda não classificava a distinção absoluta entre homens e mulheres, né? Essa grande invenção da mulher como outro ser. É falado como modelo de um sexo porque o corpo feminino ele era visto como a variação imperfeita do corpo masculino. Então é como se só existisse um corpo mesmo, o masculino. Mas existia o masculino perfeito, homem com pau e assim por diante, e existia uma versão imperfeita desse. E aí, para nomear essa versão imperfeita desse, coloca-se como corpo feminino. Nessa organização, o que acontece? O homem, ele se torna o homem masculino, tal, o corpo referencial, universal, aquele a partir do qual se produz a verdade, o ser, a versão de fato. Até o mito da horda, né, do pai lá em Freud, é sempre o homem, etc e tal. E aí a gente vai ver que a mulher, por outro lado, é uma versão invertida, ou menos desenvolvida, desse homem.
Aristóteles, lá em 384 a 322 a.C., Galeno de Pérgamo, em 130 a 200 depois de Cristo, já tinha essas noções, já teorizavam e falavam isso. A gente está falando de muito tempo, né? E aí, quando a gente pensa em sexualidade e poder, a diferença baseada em graus de mais ou menos calor, de perfeição e de força, ela vai manter uma hierarquia masculina sobre a mulher e vai manter essa mulher como esse homem incompleto. Existe toda uma narrativa, se a gente quiser olhar lá, né, desse ser humano, desse homem que libera o esperma, que tem os seus testículos fora do corpo por conta de uma temperatura, e assim, uma série de detalhes que eu não vou pôr aqui, porque aí seria um episódio só para falar desse livro, que seria muito bom também, mas é muita coisa por enquanto. Mas a gente vai perceber que as implicações disso na ocasião, que a gente vê rastros até hoje, é uma legitimação da exclusão das mulheres do saber e da política. Vai excluir mulheres do saber e da política. E o corpo ele vai ser pensado em continuidade, não em oposição. Isso que faz essa diferença dos modelos serem um sexo apenas. Por quê? Existe uma continuidade do que é ser um homem. No modelo imperfeito surge essa coisa que se chama de feminino. E para vocês terem ideia, né, eu falei Aristóteles aqui, em textos de Aristóteles, acho que aquele texto Poéticas, ele vai falar muito bem falado que existe explicitamente na noção dele a natureza do homem, a natureza da mulher e a natureza do escravo. É do escravo, não do escravizado. O escravo. E esse escravo, ele vai ter uma natureza que não é nenhuma coisa nem outra, mas percebam, quem tem direitos políticos, quem tem direitos legítimos, quem tem acesso é o homem livre. O restante tem outra natureza, relegada a uma marginalização. Entre eles o corpo feminino, porque é um homem incompleto, então ele não consegue fazer as coisas, né? Não é um corpo que tem a capacidade toda que um homem teria, e o corpo do escravo porque talvez não seja nem humano. Então perceba, o modelo de um sexo, que é da antiguidade até o século XVIII, é a instituição de nesse sentido mesmo, de que existe só o homem, e a sua versão invertida, a sua versão incompleta, toda fodida lá, é o feminino. E quando vai passando o tempo, quando a gente chega lá no século XVIII em diante, e a gente viu a série de coisas aqui, né, que eu falei sobre a evolução, essa mudança, essa transformação. Evolução não é um termo bom, não. Essa transformação no processo, a gente vai percebendo que, caraca, esse século XVIII em diante, ele vai produzir certas categorizações, né, do corpo que vai ser colocado como realmente uma discrepância entre um corpo e outro, tal qual que eles não podem mais ser considerados como versões perfeitas e imperfeitas do ser humano. Ele precisa ser categorizado. E aí Lacan vai, né, Lacan vai colocar nesse modelo de dois sexos uma concepção de que se percebe nessa produção desse modelo que o corpo feminino ele passa a ser visto radicalmente diferente do masculino. E isso aqui é o ponto de virada. E eu falo que é o ponto de virada porque, repara, se você já leu, se você já teve contato com o meu livro Ensaio sobre o Colonialismo, eu vou deixar muito nítido ali, e leiam meu livro, vocês vão gostar, eu espero. Vocês vão entender ali que o colonialismo ele trabalha produzindo a diferença. Não é casual que eu digo isso, não, é real. Ele trabalha produzindo a diferença porque é a partir da diferença, e se preferir, é a partir da diferenciação que a gente constrói os seres, a identidade. Só que o colonialismo ele pega essa diferença como demarcação do universal, não como uma vivência possível e plural, que a própria biologia fala que se a gente não tivesse variações genéticas e etc., não teria existência da vida, porque ela seria ameaçada a qualquer instante e a qualquer variação. Mas o colonialismo produz a diferença e nessa produção da diferença, ele vai produzir essa constante demarcação daquilo que é universal e do que não é. Né? A raça entra nesse lugar, a diferença entre o branco e tudo que não é branco. A diferença entre o que é masculino e tudo que não é, o que é cisgênero e tudo que não é, o que é hétero e tudo que não é, e assim uma série de outras configurações. Então, o feminino passa a ser visto como radicalmente diferente do masculino. A organização homem e mulher, elas vão constituir agora, são categorias biológicas opostas. E aí muita gente até hoje utiliza o termo sexo oposto.
no cotidiano. Não tô falando assim só na academia, não. Muita gente fala, eu não me atraio pelo sexo oposto, pelo sexo diferente, assim por diante. Porque essas categorias elas foram colocadas em construção opositiva. Oposições que se afirmam. Ao passo que uma coisa é oposta à outra, uma afirma a outra. E cada uma com a função própria, né? Que são naturais e não são intercambiáveis. Olha que curiosidade, né? O homem vai ter uma categoria biológica oposta à mulher e nenhuma das duas são intercambiáveis. A sexualidade e o poder vai atuar justamente no fato de que agora a diferença não é mais de grau. O quanto tem de variação, etc. A diferença é de espécie distinta. Homem é homem, mulher é mulher. Já dizia a música lá, né? Do Falcão. Legitimidade de ideologias de complementaridade. Então agora, se são opostos, a gente vai cair naquela fantasia social também de que os opostos se atraem. E a gente nem tá falando de química, né? Se fosse química, eletroquímica ou eletrofísica, tava fácil entender isso, né? Mas eles pegam essa noção e levam tão a sério que agora os opostos se atraem. E nessa noção de modelo de dois sexos, os opostos se complementam. E o que a gente tem como um sistema que fundamenta isso? A heterossexualidade, né? Quais são as implicações disso? A implicação é que isso fundamenta o discurso sobre natureza feminina, natureza masculina, e vai reforçar uma desigualdade ao naturalizar papéis de gênero, porque o homem continua ainda sendo superior à mulher. O homem continua ainda sendo superior a uma noção de mulher e de qualquer outro ser que talvez nem humano seja. E aí, de novo, eu recomendo dar uma olhada no meu episódio sobre sexo biológico para a gente pensar isso tudo que foi conversado aqui, dentro de uma visão assim mais abrangente ainda, mais profunda ainda, né, para a gente poder trazer interlocuções que são muito necessárias para a nossa conversa, para os nossos diálogos, para a nossa vivência. Eu poderia trazer aqui hoje uma questão muito longa e profunda sobre desejo e tudo, mas não é o momento. A priori, eu queria dizer isso para vocês. Só que antes de fechar, cabe uma certa coisa. Porque a gente está falando de raça e gênero o tempo todo, né? E a gente precisa dizer que a própria noção de raça e gênero, que a gente já percebeu que se contextualiza em momentos muito próximos, ela vai construir um corpo puro, a pureza do gênero. E aí eu falo, né, que ser legitimamente cis no mundo colonialista é também ser reconhecido como branco. A branquitude produz o ideal de corpo limpo, puro, íntegro, um corpo sem mistura, um corpo sem transição, sem ambiguidade. Vocês lembram do que foi colocado há pouco tempo? Que eu falei assim que vai existir uma forma de que são espécies distintas, de que a gente vai ter ali funções próprias e naturais que não são cambiáveis. Não são cambiáveis porque elas não podem sair daquele fixado da noção. E aí, esse ideal, ele atravessa tanto o campo racial quanto o campo de gênero. Eu espero que vocês já tenham entendido isso. Até mesmo se quiser resgatar Fanon, quando ele vai dizer que a racialização é sempre acompanhada de uma sexualização. Fanon não fala isso com tanta profundidade, não. Na verdade, eu acho que quem vai falar mais isso e melhor é Lélia Gonzalez. Eu acho que é a pessoa muito mais interessante para falar sobre isso. Neuza Santos também vai falar sobre isso. Angela Davis vai falar sobre isso, mas ainda... E também é Annie McClintock que vai falar sobre isso, mas ainda numa perspectiva muito cisgênera, tá? Homem e mulher nessa construção. E as teóricas feministas também, feminismo negro de modo geral. Mas ainda é fechado na noção homem e mulher e não é por acaso, né? Então, assim, o corpo negro ele é constituído como um excesso, a ameaça, a desordem. E a cisgeneridade é o corpo do controle, da moderação, da contenção, a imagem de civilidade branca. Por isso que a desobediência de gênero ela é lida como uma sujeira, sabe? Uma contaminação, uma loucura, tal qual o negro. É que o negro está posto, né? Ali é o negro criado pelo sistema. Agora, uma pessoa que transiciona de gênero, que renega a cisgeneridade, ela está sendo um corpo monstruoso, sujo, que está se sujando. Só que a cisgeneridade, e aqui eu quero deixar isso bem colocadinho, a cisgeneridade é o branqueamento do gênero. A cisgeneridade é o branqueamento do gênero. Ela é a promessa de pureza que a modernidade vendeu como civilização. E esse apagamento é tão intenso que quase não se fala de cisgeneridade, sabe, gente?
Por exemplo, se vocês vão num departamento, num instituto, em qualquer lugar por aí e vê escrito placas que já estiveram presentes em outros departamentos no passado, escrito proibido negros, proibido cachorros, proibido mexicanos, pessoas judias não são bem-vindas aqui, palestinos não são bem-vindos aqui, pessoas com deficiências não são bem-vindas, placas explícitas sobre isso, vocês vão se incomodar. Vocês vão achar um absurdo, algumas pessoas, né, vão achar um absurdo, vai achar que, ai, credo, a esquerda vai achar horrível isso, vai querer combater, etc, etc. Mas tem uma coisa que nem a esquerda nem a direita se incomoda. Nem fascistas, menos ainda, né, e nem progressistas se incomodam com isso, que é ir no banheiro e ver ali uma placa rosa para mulheres e azul para homens, o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Vai nos departamentos, escrito moda masculina, moda feminina, brinquedos para homens, meninos para meninas, essas coisas assim, que em outras palavras está dizendo proibido trans. A gente não aprendeu a ler entre linhas até hoje. Está proibido trans nesses espaços, nesses banheiros, nesses locais, e as pessoas não se dão conta da violência que está ali. Por quê? Porque a cisgeneridade é o não dito. Eu disse no começo, né? A força da cisgeneridade está justamente na sua tentativa de invisibilização. Enquanto o debate gira em torno de pessoas monstruosas, né? A própria cisgeneridade se preserva como esse centro silencioso, o branco, colocado ali num lugar de uma produção, num lugar de uma existência que não é nem questionada. Vocês que se nomeiam pessoas cisgêneras e que me escutam, eu arrisco um palpite de que vocês nem se incomodam tanto em ser pessoas cisgêneras. Não é uma coisa que vocês acordam e pensam, eu sou cis, né? Cisgeneridade é uma construção colonialista, né? Eita, eu sou colonialista só porque eu sou cis. Vocês não se questionam disso, né? Vocês não se colocam nesse lugar de se posicionar nessa lógica de que é uma condição colonialista. Vocês gostam de olhar para quem é racista, para quem é transfóbico, para quem é isso e aquilo, mas será que, e aí deixa a provocação, será que toda pessoa cisgênera não é uma pessoa transfóbica só por isso? Só por isso. Já que toda pessoa branca, como eu afirmo, é uma pessoa racista, toda pessoa cisgênera só por compactuar com o sistema com C, talvez seja transfóbica também. O que te parece? Será que é tão absurdo pensar isso? Ou te ofende muito porque é justamente aquela cela de ouro que não pode tocar? Porque é justamente aquele lugar onde não pode ser desvendado, é aquela sala misteriosa que a gente não quer entrar, é aquela porta que a gente não quer abrir porque a gente não vai dar conta de lidar com tudo isso. Não vai dar conta de ver tanta coisa acontecendo e criar uma forma de lidar com essa realidade de que a cisgeneridade é um problema colonialista e pessoas cisgêneras estão dentro desse problema. É impressionante, né? Pessoas cisgêneras, homens e mulheres, vão se vestir do jeito que quiserem, vão sair na rua do jeito que quiserem, vão fazer o que quiserem, e ainda assim existe uma inteligibilidade sobre aquele corpo que não o condena à morte, não o condena a não existir. É óbvio que tem ainda assim mecanismos de controle, de regulação, de administração dos corpos, que vai impor um padrão de beleza, impor um padrão de corpo, impor um padrão de vestimenta, de comportamento, mas ainda assim aquele corpo continua sendo um corpo que ainda é lido como cis e ainda é colocado como cis. Ele ainda é um corpo recuperável. E a insistência da norma é para trazê-lo para a recuperação, para que ele não saia das bordas do sistema. O corpo trans, ele já é um outro. Ele já é o exilado, já é o corpo desobediente, um corpo dissidente, um corpo fora do que é aceito como ser humano, portanto é um corpo adoecido, um corpo monstruoso mesmo. Nós somos monstras, né? Obrigada. Mas é um corpo assim, que ele já não tem mais resgate, ele tem que ser morto, ele tem que ser parado, ele tem que ser desfeito, destituído de tudo, porque se fizer isso, ele para de ameaçar o próprio sistema. Como eu li, né, o texto da Cel Cavalcante, ele para de ameaçar o sistema porque ele para de mostrar para o próprio sistema que dá para ser de outro jeito, dá para fazer de outra forma, dá para criar caminhos novos, resistências, dá para desfazer essa noção do ser humano. Para que a gente quer tanto ser um ser humano se esse ser humano é um ser humano branco, cis, tudo que a gente não é? E aí eu acho que cabe a pergunta, né? As pessoas poderiam pensar, tá bom, Adrione, vamos lá, vamos devagar então. Você tá me dizendo assim,
que ser cis é ser presente e participante de um projeto colonialista. Você está dizendo que ser branco também. Você está dizendo que o negro e o trans, por exemplo, com esses corpos, não são seres humanos nessa lógica, e eu concordo com você. Mas a minha pergunta é, então como é que existem pessoas negras e cis? Se o negro já não é humano e o cis torna o ser humano, como que existem pessoas negras e cis? E aí a gente vai ter que pensar mais, né? A gente vai ter que elaborar mais. E aqui eu quero partir de um pressuposto de que para corpos negros e indígenas, por exemplo, ou corpos não brancos, mas principalmente negros e indígenas, corpos marrons, se a gente quiser pensar também outros países, outros continentes, corpos amarelos, a cisgeneridade nunca foi uma possibilidade plena. Nunca foi uma possibilidade plena. A própria chamada, o próprio chamamento das pessoas negras, por exemplo, né, de macacas, quando se chama assim, a gente já está falando, você nem é ser humano. Você nem é isso aí que você acha que vocês são. Quando a gente está olhando outras corporeidades, pensa aí, pessoas com deficiência, né? Vocês já repararam? Você já parou para pensar que quando você vai no banheiro público, você vai ter ali o banheiro para homens em muitos espaços, tá? Não são todos, mas muitos espaços. Na USP é assim, por exemplo. Banheiros para homens, banheiros para mulheres e banheiros para pessoas com deficiência. Vocês já repararam nisso? Inclusive, muitas pessoas trans frequentam os banheiros de pessoas com deficiência, porque ali, pelo menos, é um lugar onde elas vão ter essa separação, né? Mas olha como que é, as pessoas com deficiência sendo colocadas como não pertencente à categoria do humano. Alguns banheiros vão ter ali, dentro das próprias respectivas categorias, homem e mulher, uma cabine para pessoas com deficiência, né? Mas ainda assim, é uma demarcação absurda. Não dá para fazer todos os banheiros acessíveis, tem que ter essa diferenciação. O ser humano ele precisa ser categorizado dentro do colonialismo para ele existir, para ele poder ser legitimado, para poder ser colocado como tal. E quando a gente está olhando, né, a própria ideia de humanidade foi negada para essas pessoas. A própria noção disso vai colocar quando vai dizer que existe alma e não alma. Quando as pessoas têm o direito à existência a partir de terem alma ou não, ou seja, a própria religiosidade cristã, eurocêntrica, determinando quem tem direito a ser humano. Então é uma série de categorias que vai colocar corpos que já estão fora da humanidade como esses corpos que não merecem ser vividos. Como a Killing Mbembe vai lembrar, né, na necropolítica, ele vai dizer que necropolítica vai definir quem pode viver e quem pode morrer. A cisgeneridade, nesse contexto, ela opera como um marcador de quem tem direito à vida digna. E a raça se coloca profundamente nesse lugar. Nas populações negras e indígenas, por exemplo, o colonialismo destituiu, ele marginalizou as cosmologias de experiências do corpo, que a gente poderia chamar, entre aspas, de gêneros plurais, onde o corpo não era fixado por binarismo. Ele era compreendido, e ainda é em alguns lugares, como uma extensão espiritual e comunitária da vida. O que hoje se chama de corpo não binário, né? A gente já existia há muito tempo, mas foi apagado pela catequese, pela medicina, pela escola, pela família, pela heterossexualidade compulsória e pela cisgeneridade, que aqui eu anuncio também. A cisgeneridade é compulsória, por todos esses motivos que eu falei até agora. Então, desobedecer à cisgeneridade, nesse contexto, é também um gesto de reparação da história, mas não a reparação necessariamente de quebra mesmo da história. É reativar os saberes que o colonialismo vai tentar destruir, é descolonizar o conhecimento e devolver às nossas comunidades a dignidade, o direito de viver o que o nosso corpo pode, o que gênero vai destituir, a gente vai pegar de volta, entendeu? Então, quando uma pessoa negra ou indígena rompe com a cisnorma, ela apenas não está questionando o gênero dela, ela está questionando o próprio critério de colonialismo que atua sobre a humanidade e coisa que ela nunca teve. Uma pessoa negra não sei, ela vai ser cisgênera? Não. Ela vai performar a cisgeneridade. Assim como eu falo em um episódio sobre masculinidades negras e brancas,
que tem lá grupos reflexivos de masculinidade, o homem negro e repetidor de Wi-Fi. Eu diria que as pessoas negras estão aqui também funcionando na cisnormatividade como repetidores de Wi-Fi. Você tem o grande modem, a cisgeneridade, onde chega o sinal, né? O colonialismo seria o centro de distribuição de tudo isso, mas a cisgeneridade, a branquitude, etc., é esse grande centro de distribuição local, não o geral, é o seu modem, é o seu cabo de Ethernet, que liga diretamente uma coisa a outra. E as pessoas negras são, nesse sistema cisgênero, os repetidores de Wi-Fi, que a gente vai colocando em outros cômodos da casa, dos departamentos, para que o sinal cisgênero se espalhe pelo conjunto de pessoas que habitam e as pessoas possam ter acesso à cisgenerificação. Então esses corpos, uma vez que eles perdem esse seu lugar de reprodutor, eles não têm utilidade no sistema. O sistema quer eles como repetidores de sinal. E aí as pessoas negras vão pensar como que saem desse lugar, como que param de imitar uma cisgeneridade que não se aplica a esses corpos. O negro não existe, diria Fanon. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre como a gente coloca essa pauta, como que a gente briga com isso, como que a gente deixa esse lugar para lá, né? Como que a gente deixa de ser cis? Eu já fui uma pessoa que me nomeei como cisgênera, hoje eu não sou. Perguntaram, inclusive recentemente, sobre isso, né? Tá, então se a gente quiser deixar de ser cis, a gente não vai continuar sendo ainda feminino ou masculino, estando num lugar ou no outro? A priori, essa é uma ideia que a gente poderia sustentar, né? Que a gente vai estar num lugar ou no outro, ou vai se feminilizar ou se masculinizar. Mas a gente também tem uma noção tão grande de vida, de corpo, de existência, que se coloca como vivências não binárias, gênero fluido, ou então mesmo agêneros, pessoas que não se caracterizam de um jeito ou de outro, que mistura esses elementos. Só que aí qual que é a dificuldade? A dificuldade é a gente abrir mão de um desejo que nos coloca num conforto desconfortável na sociedade. Nossos corpos não brancos também não são cisgêneros, tá? Abre a noção disso. Mas estar adequado ao repetidor de Wi-Fi cisgênero e performar algumas coisinhas que fazem a correspondência entre nosso gênero, entre aspas, sexo, e a nossa performatividade é uma coisa que nos dá menos violência. É mais fácil ou menos difícil ser uma pessoa negra cis do que uma pessoa negra trans. E aqui a gente não está medindo graus de competição, não. Mas para a gente pensar mesmo nessa possibilidade, né? De como, dentro dessa produção, dessa lógica produtiva, a gente vive com um enfrentamento tão profundo do colonialismo que ele incide no nosso desejo, no nosso senso de pertencimento, no nosso modo de como a gente está no mundo, e é muito difícil chegar na pessoa que gosta de si. Não, mas eu gosto do meu corpo, eu gosto do jeito que eu me visto, eu me sinto à vontade assim. Eu sou homem sim, eu sou mulher sim, eu me entendo bem assim, eu quero ser assim. Óbvio que você vai querer. Tá para além da sua escolha iniciática, né? Que foi fundamentada na sua vida muito, muito, muito antes de você se entender como se entende hoje. Então, assim, deixar de ser cis não é apenas ou necessariamente, obrigatoriamente modificar o corpo, no sentido de fazer hormonização, de fazer cirurgias e etc. Até porque, se fosse questão disso, as pessoas cisgêneras já fazem isso, né? Pessoas cisgêneras já tomam hormônios aí a vida inteira. Homens e mulheres tomam hormônio a vida inteira, seja hormônio de crescimento, seja hormônios anticoncepcionais. O corpo de uma mulher cis que está tomando anticoncepcional, ele é tão hormonizado quanto o meu, uma travesti que também se hormoniza e que poderia fazer uso, inclusive, de anticoncepcionais, o que não é muito recomendado por conta de uma série de fatores que prejudicam a nossa saúde, né? Mas tem várias opções. Tem vários possíveis, como o Perlutan e entre outros. Mas por que isso ainda não é considerado uma transformação, né? Porque não muda as estéticas, as expectativas, não muda o modo de estar no mundo, não desmonta isso. Deixar de ser cis é um gesto radical de descolonizar a subjetividade. É sobre reconhecer que a cisgeneridade não é neutra, não é um desejo colocado sobre você e você vai manter com ele. É uma posição política e não é nomeada como tal, porque ela é nomeada como natural, como da identidade, do plano do desejo, e que é possível desobedecer a norma sem necessariamente adotar uma identidade fixa. Na verdade, a gente quer que as identidades sejam rompidas e colocadas no campo do outro possível, né? Deixar de ser cis
É recusar a naturalização do gênero como destino. É um exercício constante de desaprender. Romper essa coerência obrigatória entre corpo, identidade, desejo, sexualidade. É permitir que o gênero volte a ser movimento e não a sentença. E no plano, subjetivo, essa desobediência se faz pela linguagem, pela forma como a gente se nomeia, como nomeia a si e aos outros, como a gente se reconhece. Uma pessoa filósofa, das teorias queer, que é Evan Sedgwick, ela vai propor o uso da linguagem como ferramenta de escape, o que também a gente pode ler a partir de Glissant como opacidade, como ambiguidade. A gente tem que falar sobre com hesitação, com multiplicidade, resistir às rigidez cis. No plano relacional, de ser cis, é praticar outra forma de vínculo. Não ter essa necessidade da reprodução, do sexo como marcador do afeto, do desejo, sem existir uma correspondência binária. E no institucional, aí a gente tem que desmontar muita coisa ainda, é muita coisa. A gente vai criar políticas públicas que não vão partir da cisgeneridade como padrão, não vai partir da monogamia como padrão. A cisgeneridade organiza o corpo, a heterossexualidade o desejo, a família vai organizar a estrutura organizacional de disposição e de alinhamento, e a monogamia vai orientar como esse desejo deve ser regulado dentro dessas instituições, entende? Então, documentos, saúde, escola, religião, instâncias que precisam ser reformuladas sob uma ótica e uma ética anticolonialista. Lembrando que a gente não deve ética ao sistema. A gente não deve ética para um sistema que não tem ética. A gente não tem como ser pessoas antiéticas se não existe ética. A ética que o colonialismo pressupõe é uma ética que nos mata, que nos abandona, que nos coloca num lugar de dor, de morte e sofrimento. Por quê que a gente tem que ser correspondente? Não, temos que ser pessoas antiéticas mesmo. Temos que ser pessoas antiéticas nesse sistema colonialista, Então, minha gente, esse longo episódio para falar que a cisgeneridade é compulsória é aqui trazer provocações para vocês, Pensar caminhos políticos e práticos para fazer esse desmonte, pensar sobre como que a gente exerce uma linguagem plural, como que a gente para de exigir uma coerência, uma estabilidade da identidade de gênero, é reconhecer o gênero como campo de invenção e também de produção do próprio desejo, Cada corpo é um território político. É no âmbito comunitário construir espaços de cuidado, espaços que não reproduzam a norma cis, espaços em que as pessoas são colocadas não como um corpo que é um homem ou uma mulher e nada além disso, mas como possibilidades outras. Resgatar a maneira como o corpo pode ser vivido na sua pluralidade. E as instituições, a gente tem tanta coisa para fazer, mas a provocação que eu queria trazer aqui é isso. Ser uma pessoa cisgênera não incomoda as pessoas. Mas eu estou tentando demonstrar desde o começo que ser cisgênero é estar dentro do projeto colonialista. Por que isso não nos incomoda? Por que isso não incomoda nem pessoas que estão estudando a fundo, de dentro, o colonialismo? Por que isso não abala as instituições no sentido de, nossa, o que a gente faz com isso? E não é um conhecimento, uma crítica inaugural minha, obviamente. Outras pessoas que inclusive eu citei aqui ao longo do podcast, que estão questionando gênero, identidades, problemas no gênero e tudo mais, já são pessoas que estão falando isso. Mas ainda continuamos nesse lugar. Quando foi que você, pessoa que se nomeia como cis, se descobriu cisgênera? Quando foi que você falou, eu sou cis, realmente eu sou cis? A cisgeneridade foi imposta à sua vivência, foi imposta ao seu modo de vida e você acreditou. Você pegou para si, mas não de uma forma autônoma. Você pegou para si porque é o que se adequa, é o que se acomoda e não que seja confortável, mas se acomoda no modelo de produção da própria existência no mundo. Eu fico pensando em pessoas negras que participam de outras religiões, que não o cristianismo, que tem toda uma forma de ser e estar no mundo que não respeita a cis-heteronormatividade tão profundamente, mas mesmo assim ainda se nomeiam na cisgeneridade, As questões de terreiro, as questões de religiosidade, quando a gente olha aquelas roupas, aquelas cores e tudo, que se afasta de um pressuposto rígido cis-heteronormativo, mas que ainda assim coloca a cis-heteronorma como um modo de regulação do desejo, modo de regulação da existência, da vida, do modo de ser e de existir no mundo. O que a gente faz? Por que a gente aceita
isso de um modo tão profundo, sem um questionamento, sem aquela coisa do tipo, tá bom, acho que eu tô entendendo aqui o problema de ser cis. Eu não quero ser cis mais. E aí a gente cai num outro campo que vai ficar para outros episódios, que é a gente escolhe ser trans. Eu quero fazer um episódio sobre isso, se a gente escolhe ser trans. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa não escolhe ser branca, né, e ela não consegue escolher deixar de ser branca, ela pode escolher muito bem deixar de participar da branquitude como uma função, como uma regra social. Ela sempre vai ser branca enquanto existir branquitude, mas ela pode negar o status e o estatuto da branquitude, ao passo que ela, mesmo transitando no mundo como uma pessoa branca, ela vai questionar essas normas e vai colocar em risco seus privilégios. Mas, sinceramente, essas pessoas não querem questionar muito seus privilégios profundamente. Elas questionam até o momento em que isso é adequado, até o momento em que isso não coloca ela sobre risco de vida ou de morte, né? E a questão é, até que ponto as pessoas topam legitimamente questionar seus espaços de existência em prol de fim, em prol de quebra do colonialismo? Até que ponto? Essa é a pergunta, né? A gente questionar nossas vantagens, calmas, privilégios e tudo, nossas dores, porque ir contra o colonialismo é necessariamente um lugar também que vai nos causar um sofrimento inicial, mas também é um lugar que nos possibilita mundos outros, existências outras, vivências outras, onde a gente consegue imaginar, onde a gente consegue pensar novas formas de vida, onde a gente consegue pensar novos jeitos de amar, novos jeitos de usar o corpo, de estar com o corpo, muito além dessas caixinhas fechadas e mofadas criadas há séculos e que continuam vigentes. Então pensa aí comigo, olha aí para essas coisas, sabe? Eu sei que falar sobre cisgeneridade é tocar no nervo do colonialismo, que incomoda todo mundo fala de anticolonialismo, mas quase ninguém fala de ser cis e se manter cis. É olhar para aquilo que o poder nomeou como natural e dizer, isso é uma ficção que mata. A desobediência de gênero, e tem um episódio que chama Tecnologias de Desobediência de Gênero, né? É uma política da liberação, liberar nossas possibilidades. E o que está em jogo não é apenas o direito de existir, mas o próprio sentido que a gente dá ao que é ser humano. Então, se o colonialismo inventou o humano como cis, branco, heterossexual, desobedecer a cisgeneridade, a branquitude, essas normas, é inventar um outro modo de existir, quiçá, na melhor das hipóteses, assim, inventar um outro jeito de ser humano, que é um ser humano plural, opaco e insurgente. Você já parou para pensar sobre isso? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?